Olá, boa noite. Está no ar a nova temporada do De Noitinha. E hoje vamos abordar dois temas maravilhosos, né, do nosso cotidiano, temas importantíssimos, né? Trata-se hoje dos jovens, vamos falar mais sobre os jovens hoje. Estamos aqui com o repórter Paulo Jean, né, aqui da Barão Verdade, que hoje ele vai falar sobre um tema que está sendo muito hypado aí entre os jovens, né, que é o Farma Aura. E nosso outro lado aqui, o nosso outro convidado é o Ezequiel Soares, né, fundador da página Barão Verdade, que vai falar um pouco sobre as imprudências da juventude. E agora que eu já apresentei para você os nossos convidados, eles vão falar um pouco para a gente o porquê, né, abordar esses temas. E eu vou começar com meu amigo Paulo Jean, que vai falar aí sobre Farma Aura, né? Paulo Jean, por que você escolheu esse tema, né? O que lhe trouxe a essa conclusão de falar sobre o Farma Aura? Olha, Sâmia, a gente, como, né, trabalha na mídia e tem nossa página, a gente fica, às vezes, pesquisando na internet, vendo o que está rolando, e aí eu me deparei com isso. Fui passando, fazendo scroll, né, rolando a barra de ferramentas aqui, e deu 3 vezes esse assunto, Farma Aura. Isso me prendeu a atenção. E como estava aparecendo muito, eu fui prestar atenção e vi o quanto a gente tem que falar nesse assunto, porque é preocupante o que está acontecendo. Então, por isso eu escolhi esse assunto. E também está muito hypado aí, né, Paulo? No meio dos jovens, tem campeonato, né? Tem campeonato, tem muita coisa que se fala a respeito deles, tá, como você mesmo falou, tá hypando. E você, Ezequias, escolheu um tema, né? Eu digo polêmico, porque hoje a gente pode ver como imprudência, algumas pessoas podem ver como imprudências, outras não, né? Já vê como brincadeira. E você escolheu imprudência na juventude. Por que desse tema? Ultimamente a gente tem visto muito na rede social, né? Igual o tema do Paulo, né? Que é Farma Aura. Junto com isso a gente já vivenciei com alguns jovens em tudo, a mortalidade, né? E as imprudências mesmos que eu como jovem tive, né? E poder hoje passar uma visão mais ampliada, já mais madura, né? E poder passar isso para o jovem, né? Hoje a gente, como pessoa da rede social, a gente tem esse dever, como o Paulo mesmo falou, né? De informar, de tentar abrir os olhos da nova geração, que tem coisas muito, muito, muito importantes, que é a vida, né? E que com a vida não se brinca. A vida é só uma. Vamos levar mais a fundo esse tema Farma Aura, né? E, Paulo, me conta mais, assim, sobre o Farma Aura, né? O sentido da palavra, o significado dessa palavra. Então, Sâmia, farma significa cultivar, em inglês. E aura, no sentido das redes sociais, como eles falam, significa formar uma carisma. Como a pessoa pode ser carismática, chamar atenção, entendeu? É isso que eles querem que a gente entenda. O Farma Aura literalmente é isso. Só que, na prática, é uma coisa assim que até eu mesmo falando, não sei, ainda não entendi, né? Porque o que eu vi foi uma coisa assim bem alarmante, porque para muitos jovens pode até ser bacana e tudo, mas o que eu vi foi as pessoas fazendo gestos mesmo sem sentido. Tem uma que deita no chão que parece que está tendo uma crise convulsiva e que assim, ao começo eu pensei, será que é um teatro? Alguma coisa parecida, mas não, é uma concorrência. Eles fazem um duelo em que um mostra, tentando ser carismático, mas eu acho que tinha que caçar um sentido para isso, né? Uma forma diferente de expressar. Então, é bom que os pais acompanhem seus filhos
no que eles dizem. Quando eles perguntarem alguma coisa, o pai não dizer, não, isso é bobagem. Tem que estar próximo do filho para saber se o que ele está dizendo tem sentido. E orientar para que não tenha mais uma coisa que você não consegue mais controlar depois. Então, gente, na minha visão, às vezes é preocupante. Eu sei que todas as gerações têm suas modinhas, mas está perdendo sentido isso que está acontecendo. Pois é, e existem outras maneiras também, né, Paulo, de a gente usar esse termo farmáurea fazendo coisas que realmente, na minha opinião, fazem sentido, né? Justamente, né, Ezequias, trazendo para dentro do seu tema, onde acontece também muitas imprudências, né? Porque eles acreditam numa coisa a qual não faz nenhum sentido e acaba, né, ocasionando outros tipos de comportamentos, né? Eles podem até se reprimir, né, dentro do quarto e tudo. A gente vê muito isso. Os jovens ficam muito trancados, muito presos a isso aqui, ó. Muito presos a isso aqui, Muito né? tempo no celular. Muito tempo no celular, buscando coisas que não tem sentido, né? Porque hoje é uma ferramenta ótima. Se eu for estudar, tá, e tal, eu tenho como fazer um seminário, eu estudar, eu pego tudo, quando eu estava na escola, eu estudava pelo celular, a melhor maneira que tem. Agora ficar 15 segundos, mais 15 segundos, só vendo coisas que não tem, né, anexo nenhum para sua mente, né? Como o Paulo falou, né? Que hoje, né, o QI vem baixando, meu povo, né? Não é isso, Paulo? É isso, ó. O estudo que teve tem um efeito Flynn, que quer dizer o quê? Que desde 1930 a 1990, o nosso QI, que não é quem indica, é o coeficiente de inteligência, estava avançando 3 pontos a cada década. E de 1990 até agora tem baixado. E essa geração, que é chamada a geração Z, está baixando a níveis preocupantes. Então, gente, a gente tem que prestar atenção, porque como o próprio Ezequiel falou, você retém muito o seu tempo na barra rolando, o scroll que a gente fala, né? 15 segundos, você não foca mais numa coisa, você não lê livros, não tem aquela capacidade de focar, ter o discernimento, um pensamento próprio. E isso vai afetar uma geração inteira, entendeu? Então, a pergunta que a gente se faz, né? O que estamos formando, né, Paulo? Que essa geração, como vai ser essa geração no futuro? Né? E sem falar, né, Ezequias, que não atinge não só o nosso meio, né? Mas os nossos filhos, né, futuramente, os nossos netos, né, Ezequias? Então é algo que a gente tem que conversar, a gente tem que ficar sempre alerta com os nossos filhos, ver o que eles estão vendo no celular. Sim, com certeza. Pesquisar mais sobre algumas gírias, né? Algumas gírias tem pai que não sabe nem o que significa, né, Ezequias? Olha, gente. Não é poldar o filho, né? É acompanhar. Não é que ele não vai poder fazer, não é limitando os filhos, né? É acompanhando, né? É vendo o que ele está acontecendo na vida pregressa do seu filho, né? Não é poldar, gente. É só acompanhar, saber o que é, tipo, forma o que é que tá modinha, tá fazendo isso, tá na escola. É produtivo? Não é? Entendeu? Ó, Samia. E pesquisar também. Impor limite também pesquisar também as coisas na rede social, acompanhar pesquisando, entrar no YouTube, saber o que é. O que acontece, Samia? Hoje em dia, quando o seu filho dá um trabalho, você pega um celular, dá para ele se divertindo, e você, enquanto isso, não sabe. Porque, tem um estudo que fala que o nosso córtex, que ele vai atrofiando. Se você prender sua atenção de 15 em 15 segundos para coisas poucas, quando você for ler um livro, ler um estudo, você não vai saber pensar, e ele vai atrofiar para isso. E depois ele é um tipo plástico, é como um músculo, ele pode voltar, mas o trabalho que você vai ter para ele voltar vai ser muito difícil. Como é que você vai explicar para uma pessoa que vê o imediatismo, que são coisas de 15 em 15 segundos que satisfaz,
para um começo, meio e fim. Sim. Entendeu? Então, as pessoas, as pais, as mães, têm que estar mais próximos dos seus filhos. Entendeu? Ver que tipo de modinha está acontecendo para que elas possam interferir, gente. E acompanhar de perto, né? E acompanhar de perto. Você é mãe, você sabe. Sim. Né? E preocupada. Preocupada com isso. E vamos falar mais também sobre as imprudências, né? O Ezequias que trouxe esse tema bem legal e eu acredito que deu uma coisa que bem legal também, né? Com o tema do Paulo, que tem tudo a ver. E, Ezequias, o que é que você entende por imprudência? Você pode estar nos dando exemplo também do nosso dia a dia, que acontece, né? Demais. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu há poucos dias, né? Tava eu e o Todd, né? A gente trazendo aquela menina, né? Um amigo de uma colega minha para tomar um açaí. Aí ali eu vinha, né? E os jovens saíram de uma esquina, né? Esquina atrás de mim. Jovem no que de 16 a 14, 13 anos, sem capacete, numa pop. Entraram, dobraram, né? Do lado do passageiro, né? Que o lado certo é o meu lado, que era como ter visto. Mas o que? Se eu fosse dobrar, nem se ligou se deu certo nem nada. Já entrou, já veio. E se eu entro de uma vez, se eu dobro, que eu tô na minha mão, ele chegou por trás, entrou por trás, e ele ia pegar meu carro de cheio, pá. E aí o quê? 2 vidas ceifadas, 2 jovens poderiam ter morrido, né? Sim. E aí a culpa seria de quem? Os pais vão culpar quem? Vão culpar mim. Eles não vão culpar seu filho. Eles não vão lembrar que vocês deram uma moto, né? Não é podar, não é dizer que ele não vai poder. Pela lei não pode, né, Paulo? Né? Tem a idade certa para dirigir, entendeu? Mas se você vai, a gente sabe que a cidade é pequena, que todo mundo dirige, que às vezes tu não vai ter tempo, teu filho vai ter que iniciar onde? Ensine, né? Vá lá com ele, ó, meu filho, deu a seta, não pode cortar por aqui, e principalmente usar o capacete. Andar de capacete. Não é proibir ele, é ensinar, né? É mostrar para ele, não deixar ele pegar uma moto de alguém ou pegar uma moto emprestada. Ou você que é adulto, já temos casos aqui de pessoas que emprestou motos, né, para adolescentes, e pum, lá na frente o cara morreu. Aí morre, tentar ajudar os jovens, né? E os jovens também têm a consciência de que tem que aprender. Tu vai andar de moto, tenta aprender. Sim, né? Tenta saber o que é seta, tenta saber o que é faixa contínua, né? Até mesmo que todos nós aqui, eu falo por mim, já fui jovem, né? Sim. Essa ainda é jovem, e a gente tem muito aquele ímpeto, né, de querer abraçar o mundo com as mãos. Mas se você tivesse um pouco como a gente tem a maturidade hoje, saberia que tem tempo para tudo. E você vai ter o seu tempo de você acalmar o seu ego. Então, gente, tem que ter muita paciência para que a gente possa fazer as coisas de adulto. Então, como o Kia falou, não é deixar de fazer, mas tem certas coisas que tem regras. E vamos cumprir as regras, que assim a sociedade vive melhor. As regras estão aí para serem seguidas, né? E voltando a esse tema, né? Existe muitos jovens hoje fazem levanta o cross, né? Não sei como é que chama aquilo. Como é que chama? Rally. Grau. Na gestão passada, eu sempre acompanhei, sempre apoiei os jovens, né? E o que é que eles falavam? Ezequias e tal. Eles chegaram para mim e falaram. Eu disse, é bacana, eu já vivenciei, já morei em outros lugares em que a gente ia subir tudo, mas ia no lugar certo. Não ir para uma BR daquela, uma MA daquela cheia de curva, onde a pessoa não vê que está levantando. Isso é um perigo constante, né? No meio da cidade também. Mas ter um local certo para você praticar esse tipo de esporte, eu sou a favor. A não no meio da cidade, a não estar numa rodovia onde é cheio de curva, onde você pode entrar até um animal, saiu um jumento, alguma coisa. Você perdeu sua vida. E aí é onde está a imprudência. Aí é a imprudência, né? Tá colocando só a vida dele em perigo, né? De outras pessoas que estão passando por ali, né, Ezequias, estão correndo também o risco de vida. E eu estava lendo um pouco, né, também alguns artigos ainda sobre o Pharma Aura, e eu vi essa questão de QI, né, que os primeiros estudos mostraram que a culpa era dos professores e a forma como eles estavam ensinando, né, Paulo? E aí, trazendo a imprudência, né, para dentro desse assunto, trazendo para a educação, Ezequias, o que você tem a dizer sobre isso? Eu também vi esse estudo, né, que eles achavam que eram da educação, dos professores, mas não era, na verdade, era
da rede social, das telas. Das telas, né, que vem caindo. Então, essa questão é uma questão muito complicada de se falar, porque hoje a educação já não é a mesma educação de anos e anos atrás, né? O governo hoje paga para o aluno, né? Paga para o aluno ir para a escola. O aluno vai, paga para a escola. Aliás, vi até uma matéria sobre isso, né? Um aluno fazendo uma crítica sobre o pé de meia, né? O pé de meia. E eles estão sendo pagos para estudar, e o índice de educação, né, sempre está lá. O índice é isso, tá top, tá top. Mas você vai lá acompanhando a escola, tem alunos que não sabem ler. Não sabe não sabe as capitais. Não sabe hoje ele não sabe as capitais. E aí, tipo assim, os pais, às vezes muitos pais, né, trabalham, Sim. muitos fazem faculdade, e tem o seu tempo, correria e tudo, então, e deixam tudo na mão da escola, na mão dos professores. Não que eles não são capacitados, mas eles também são pais, né? Eles também têm vidas, né? E aí não dá para deixar tudo na mão da escola, né? E a questão voltando para a família. A educação, ela começa em casa, né, Paulo? Sim. Eles têm que educar seus filhos e têm que acompanhar a educação na escola. Então, escola e casa. Escola e casa. Então, a educação tem que ser em casa. Quando a gente estudava, quando a gente chegava em casa, a gente tinha que estudar, então nossos pais, e meio quem me ensinou a ler, aí aprendia mesmo, mais em casa, ou ia para uma escola particular, naquela época tinha uma escolinha particular, e a educação vem caindo, né? Embora os números não mostrem, porque o governo oculta, né? Tá pagando, né? Porque, né, aquela história aqui, de que a escola, ela ensina. Mas quem educa são os pais. Entendeu? Você não pode jogar a responsabilidade toda na escola se os pais em casa fizerem tudo ao contrário. Entendeu? E lá quando você vai crescendo, você vai estudar matérias, né? Six, seven. E isso começa na escola, eles estão lá na escola, no do recreio, no Six, Seven. Puxa, e a diretora, diretor, coordenadora, não tem assim, eles não têm como intervir, né, nessas modinhas, não tem, né, como controlar. Então, é por isso que é muito importante, né, Ezequias, ter o diálogo com os filhos, né, que pode evitar bastante coisas. Com o gancho que vocês falaram do Six, Seven, gente, foi... como apareceu o Six, Seven? Foi uma comemoração de um jogador e um torcedor mirim que viu que o seu ídolo fez a sexta, era 67, e comemorava com esse gesto, Six, Seven. Assim nasceu o Six, Seven, gente. Assim como os jogadores de futebol comemoraram com dancinhas, com brincadeiras, né? Quando a gente ganhava as Copas do Mundo, né? Hoje em dia, né, a gente não comemora, mas voltando aí, né, tem essa questão das escolas, né, que é muito importante, né? E lembrar que os diretores, que os professores não têm aquela mesma autonomia, né? Né? Os alunos hoje, briga e tudo. Naquela época, né? Se eu falasse algo, suspensão, o professor tinha uma autonomia mais forte. Hoje o pai vai lá e já quebra o professor a pau você falar com seu filho. Né? Hoje os filhos têm uma liberdade que eu vejo assim, muito grande, né? Que às vezes meu pai não tinha naquela época, não tinha essa liberdade de que meu filho pode, de que meu filho né? Mas aí não estou criticando. Não sabe lidar. É dar liberdade, mas dar no momento certo. Que eles não sabem lidar ainda com a liberdade. Geralmente não tem a própria humanidade, até com conhecimento, não está sabendo lidar com tanto conhecimento. Hoje em dia você tem o que? Tudo na palma da mão. Sim. E a gente tem que usar isso como uma ferramenta para aprender, para ajudar as pessoas. E não para... Né? Às vezes, positivo, né? Eu vou dar um exemplo aqui de casa, né? Só para finalizar aqui, né? Fui almoçar... um almoço na casa de uma sobrinha, né, filha da minha irmã, e os meninos tudo pequenos. Nós fomos criados em que primeiro a gente sentava, né, e as crianças iam sentar em outra mesa, iam comer em outro lugar. Aí não tinha mais lugar para os adultos. Não, porque aqui em casa eles sentam, porque eu fui criado diferente, eu tinha que ser... Porque ela foi criada daquela forma, ela queria criar os filhos dela de outra forma, né, educando a eles que eles têm o mesmo lugar na mesa, né? Aí depois tem que botar cadeira para todo mundo, aí, né? Mas é porque os mais velhos tinham uma hierarquia. Uma hierarquia. Sim, eu vou botar um idoso,
Eu vi o cara idoso, ele já viveu, ele tem mais pra sentar. Uma coisa entendeu? que eu tinha muito medo. Não é que eu já sentei mais do que eles, né? Era uma coisa que eu tinha muito medo. Era quando estavam dois adultos conversando e eu passar no meio. Gente, eu ia apanhar muito. Rapaz, ele fala tudo. E hoje, E né? entrar no meio da conversa. Mas isso sim. tornou a pessoa que você é. Sim. Com respeito, né? O respeito. E é por isso que a gente está fazendo isso, para mostrar, pegando a fala aqui do Paulo, para mostrar que a gente, né, Paulo, estamos só... Que tem um tempo para tudo, né? Isso. Então não adianta a gente se adiantar. Papai sempre falava isso. Muito Minha bem, filha, não Sandra. precisa você se adiantar. Botar os burros na frente da carroça, né? Tudo tem a hora certa de acontecer. Como namorar, como você se casar, a hora de ter filhos. Então, assim, de primeira, a gente não escuta os pais. Mas depois, quando você vai amadurecendo, a vida vai lhe mostrando o quanto os seus pais estavam certos. E é isso, minha gente. Quero agradecer aqui primeiramente, né, ao Paulo Jean e ao Ezequias por estar trazendo, né, esses dois temas de suma importância, né, para a sociedade, onde a gente trouxe o significado de algumas coisas que eu acredito que muita gente não sabia, né, Paulo? Também trouxemos exemplos do dia a dia e deixamos também uma mensagem muito importante para os nossos jovens, não é isso? E aí, Paulo, você gostou do programa? Adorei o programa, foi bem esclarecedor. Espero que outras vezes a gente venha aqui com temas também que possam envolver o telespectador aí. E foi um prazer, Sandra, ter você aqui. O prazer foi todo meu. E você, Ezequias Soares? Rapaz, eu adoro essa página, né? Eu gosto muito dessa página. Né? Eu quero parabenizar vocês. Para mim rapaz, sem palavras, tá? Hoje aqui sentado, né? Sendo entrevistado pela Barão Verdade, né? Nessa nova temporada. Nessa nova temporada, né? Ezequias? Pra quem sabe, quem a conhecer, né? Eu participei das temporadas. Hoje é Sami que vai direcionar o De Noitinha, né? Muito prazer e agradeço novamente, né, o convite, está sendo uma honra. E você se sobressaiu, né? Tá vendo eu e o Paulo aqui, foi ótimo, né? E muito, muito sucesso nessa nova temporada. A gente também quer dizer, gente, que vem muita coisa legal aí na Barão Verdade. O trem vem aí. O trem vem aí. De Noitinha é só uma das coisas que vai acontecer, que vai ter muita coisa boa e muitos quadros diferentes. Aguardem e botem a pulga de trás da orelha. E é isso, minha gente. O De Noitinha é toda segunda-feira, às 8 horas da noite, então aguardo vocês.